que foram os representantes desse momento artístico, porque a gente não pode nem dizer que o pós-impressionismo foi um movimento, né, desse momento artístico, porque foi um momento curtinho, foi um momento que não tiveram todas as características para que a gente nomeie, intitule esse movimento esse momento de movimento artístico, né? Nós vamos falar a respeito de Toulouse-Lautrec, Cézanne e Vicente Van Gogh, que foram os principais representantes desse momento artístico. E aí a gente vai falar desses artistas que o que eles tiveram em comum? Os três eram de famílias ricas, né? E aí os três tiveram boas condições de estudos e moravam em cidades grandes, né? Toulouse-Lautrec, por exemplo, ele era de família rica, e aí ele teve alguns problemas de saúde, ele se acidentou uma vez, quebrou o fêmur, se acidentou de novo, quebrou o outro fêmur, e isso junto com um problema que ele já tinha de saúde, ele teve as pernas atrofiadas, né? Teve os movimentos limitados. E aí esse cara, ele se tornou assim, ele mergulhou no álcool, mergulhou na noite, né? Teve uma vida assim totalmente desregrada, e isso é mostrado na produção artística dele, né? O que ele pintou? O que Toulouse pintou? Cabarés, né? Que era o lugar onde ele mais frequentava. A gente tem imagens de prostitutas, de cantoras, da vida noturna, né? Ele se preocupou muito com ambientes internos e não com ambientes externos. E geralmente esses ambientes internos eram retratados essas personagens, as prostitutas, a bebida, a noite em si, né? Já que ele era um assíduo frequentador da noite. E esse cara se tornou alcoólatra depois. E aí até uma história de que ele escreve uma carta para a mãe dele pedindo assim uma boa quantidade de dinheiro e disse para ela que isso era para o bem dela, para o bem-estar dela. E aí, como a gente acabou de falar, ele retratava a noite, né? Ele retratava os cabarés da França, né? Porque esse movimento, eu esqueci de falar para vocês, esse momento artístico, ele nasce na França, né? Então, Toulouse, ele retrata a noite francesa, né? É um momento é um momento ai, me fugiu a memória agora, da Revolução Industrial, né? Da cidade crescendo, de trabalho constante. Então, o lazer era muito restrito. O que tinha de lazer? À noite, os cabarés, o bar, né? E foi lá que Toulouse se encontrou. Né? Aí uma das coisas interessantes da pintura dele é que, como eu já falei para vocês, ele pintava prostitutas, ele pintava cantoras, ele pintava à noite. E geralmente essas prostitutas eram retratadas com essa expressão triste, né? Porque como os cabarés eram lugares da distração masculina, né, onde os homens, geralmente homens casados, iam buscar essas mulheres para diversão, para distração. Então, havia nessas mulheres uma certa solidão, né, que elas estavam ali a trabalho, estavam ali para distrair os clientes e isso era retratado nas figuras femininas pintadas por ele. Olha só, outra situação, olha o olhar triste da mulher, né? Quer dizer, ele tinha esse olhar sensível, né? Que apesar ali do ambiente ser um ambiente de alegria, de festa, porém ele conseguia captar essa tristeza que havia no olhar das prostitutas. Aí a gente vai falar de outro, também famoso, esse Cézanne, que é o nome dele,
ele é o pai de um movimento que vai vir depois, né? Depois do pós-impressionismo, vem as vanguardas, que nós vamos estudar isso, e Cézanne, ele é um dos percussores de um desses movimentos de vanguarda chamado cubismo. Ele também de família rica, como a gente já colocou, mas não tão rica quanto os demais. Então, ele foi um que procurou estudar a fundo, procurou, como é que eu posso dizer? Ele procurou fazer uma arte mais apurada, mais estudada, né? E aí ele pintava de forma simplificada, né? A gente percebe que as imagens, elas não têm muito detalhes, não se consegue ver os detalhes do rosto, né? Então, de forma bem simplificada. E aí, passando disso, ele chegou a observar as formas geométricas, né? A perceber que com as formas geométricas ele era capaz de reproduzir qualquer imagem. Estava dado aí o ponto inicial para o cubismo, porque uma das características principais do cubismo vai ser o uso da geometria para representar tudo, né? E isso começa com Cézanne. É Cézanne que descobre essa artimanha de usar a geometria para representar qualquer imagem. Olha só, a gente pode perceber isso nessa obra, ó. Olha só, as formas geométricas presentes o tempo todo nessa obra de arte. Além disso, além dessa observação, além dessa arte mais estudada, mais apurada, ele retratou muito a natureza, né? A natureza morta, que eu não consigo voltar no slide anterior, mas isso foi uma das características dele, de retratar a natureza de forma morta, né? A gente ia ver no slide anterior fotos de algumas frutas já apodrecidas. Mas, assim, a principal característica de Cézanne foi que ele foi considerado o pai do cubismo, que é um movimento que vai vir posteriormente, porque ele teve essa observação que com as figuras geométricas ele poderia representar qualquer figura, qualquer pintura, qualquer imagem usando a geometria, as figuras geométricas, né? E aí a gente percebe isso aqui, ó. Em uma das obras de arte dele, que você vê as formas geométricas presentes o tempo todo. E aí o terceiro é Vicente Van Gogh. Vicente Van Gogh, ele teve uma vida assim extremamente conturbada, né? Uma vida amorosa conturbada. Ele é filho também de família rica. O pai era pastor. E aí, por muito tempo, ele estudou para também ter um ministério, e depois ele desiste do ministério, e aí ele se apaixona pela filha da patroa dele, e aí é demitido por conta dessa paixão, e depois ele se apaixona novamente pela prima, que é viúva, e isso dá uma confusão na família dele, ele tem que sair de casa por conta disso, porque a família não aprova esse amor, e vai, e aí depois se envolve com uma prostituta, e aí mora com essa prostituta e com os filhos dela. E esse cara, ele tem uma vida assim muito conturbada, né? E aí há quem diga que a obra de arte dele, na verdade, é um autorretrato dele, né? Um autorretrato do que ele vivia. Olha só, a gente percebe tons fortes. Aos girassóis mortos, demonstrando a tristeza, a solidão. Depois ele compra uma casa amarela. Eu não consegui trazer a imagem para vocês, porque ele tinha a ideia de, nessa casa, ser uma espécie de retiro para que os artistas pudessem ir para produzir, para ficar à vontade de produzir. E ele leva um colega também artista, e aí começa a ter confusão entre eles, brigas entre eles. E um dia, em uma dessas brigas, ele bebe, né? É levado pelo álcool, ele agride o amigo com uma taça, e há quem diga que ele corta o lóbulo da orelha dele com o caco dessa taça, né? E aí eles rompem,
e aí ele pega esse lóbulo da orelha e envia para a prostituta com a qual ele morou e se apaixonou. Há quem diga que essa prostituta foi o amor da vida dele. O certo é que, por conta disso, ele é internado. E aí depois ele fica bem e volta para casa, e depois é internado de novo, e depois ele mesmo se interna num sanatório. Quer dizer, esse cara ele teve uma vida extremamente conturbada, uma vida amorosa conturbada, e isso é retratado na arte dele. Olha só isso. Aí a nossa aula termina aqui, e aí, bem curtinha, né? A gente tenta simplificar o máximo possível para que seja possível de vocês responderem. Passei aqui sem querer. Porém, a atividade pede que vocês façam um resumo do pós-impressionismo. Assistam novamente a aula ou busquem informações no Google e façam um resumo desse momento artístico. Tira foto e envia para mim, certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula termina por aqui e até semana que vem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês falem comigo no WhatsApp.